Salve pessoal, tudo bom? Essa aula aí, então, a gente vai ver um pouquinho a respeito da aula 3 da frente B, tá bom? Me perdoe aí se a aula não ficar com uma qualidade muito boa, é que eu estou testando novos recursos, né? A gente também está aprendendo a trabalhar frente aí a essa novidade, então cada dia a gente vai se aperfeiçoando mais. Então hoje eu vou testar esse recurso para a gente ver se tem um retorno bacana, tá certo? Então, ó, nessa aula de hoje aí, a gente vai falar um pouquinho a respeito das características atômicas. Antes de mais nada, a gente precisa lembrar a respeito da estrutura do átomo. Então, como que o átomo é constituído? Todo átomo, gente, ele tem duas regiões aí, o núcleo e a eletrosfera, tá bom? Sendo que o núcleo ele é formado pelas partículas que são os prótons e os nêutrons, tá? Lembrando também que os prótons têm cargas positivas e os nêutrons não têm nenhuma carga, ele não tem nem carga positiva nem negativa, ele é neutro, certo? Já na eletrosfera a gente encontra os elétrons, que possuem uma carga elétrica negativa, tá? Essa visão aí de como é essa estrutura do átomo vai ser bem importante para a gente para os assuntos que se seguem ao longo desses 3 anos aí de ensino médio que vocês vão ter, tá bom? Bom, é, com relação aí, gente, ao número atômico, ele nada mais é do que o número de prótons que um átomo tem, tá? Ele é representado pela letra Z e quer dizer quantos prótons um átomo tem, basicamente isso, certo? A gente tem ainda, gente, outra definição que a gente vai usar nessa aula é com relação ao número de massa, que a gente representa pela letra A, tá? A massa do átomo nada mais é do que o peso do átomo, tá? Só que quando eu digo peso, é com uma aspas bem grandona aí, tá bom, gente? Porque não é peso, você sabe que peso e massa é diferente, né? Ela é dada pela soma do número de prótons e nêutrons que um átomo tem. Então, se um átomo tem um próton, um nêutron, ele vai ter 2 de massa. Se tem 2 prótons, 2 nêutrons, ele vai ter 4 de massa. Tá? É a soma desses dois aí. E por que a gente não considera os elétrons? Por que a gente não considera os elétrons nessa soma aí? Porque os elétrons, gente, ele tem uma massa desprezível. Então, mesmo se o átomo tivesse 1.000 elétrons, não faria diferença nenhuma na massa total de um átomo. Então, a gente não considera os elétrons quando a gente vai analisar a massa do átomo, tá bom? Saibam também, gente, que elemento químico ele é definido pelo número de prótons que o átomo tem, tá? Então, o que me diz que um hidrogênio é um hidrogênio? O fato de ele ter um próton. Tem hidrogênio com 2 prótons? Não, porque daí se ele tiver 2 prótons, ele já não vai mais ser um hidrogênio, vai se tratar de um átomo de hélio. Então, justamente o que diferencia, o que define o elemento químico é isso, quantos prótons ele tem, tá bom? Então não tem como eu ter o mesmo elemento químico com quantidades diferentes de prótons. Mas saibam que a gente pode ter o mesmo elemento químico com quantidades diferentes de nêutrons e de elétrons, principalmente também, tá bom? Bom, como que a gente representa isso, gente? A gente sempre representa do lado do símbolo, tá? Então a gente coloca o símbolo, no canto inferior esquerdo, a gente coloca o número atômico e em cima, no canto aí esquerdo, a gente coloca o número de massa desse elemento. Então coloca a massa desse elemento aí, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem o carbono aqui, ó. O carbono, esse númerozinho de baixo é 6, então ele tem 6 prótons. O de cima é 14, então significa que a massa dele é 14, tá bom? Ah, outra coisa, gente, que a gente tem que ter noção é o seguinte: um átomo em estado natural ele é sempre neutro, tá? Ou seja, ele não tem nem carga positiva nem carga negativa. Só que como nele eu tenho partículas com cargas positivas, os prótons, e eu tenho partículas com carga negativa, os elétrons, então como que se dá essa neutralidade do átomo aí? Essa neutralidade, gente, se dá devido ao fato de que um átomo em estado padrão, ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então, ó, dá uma olhadinha nesse átomo aqui. Ó. Esse átomo tem
3 elétrons. E aí, se ele tem 3 elétrons, ele tem também 3 prótons, dessas 3 cargas positivas que a gente tem aqui no núcleo. Tá? Isso vai deixar esse átomo neutro, porque as cargas positivas vão cancelar as cargas negativas. Tá certo? Então tenha sempre em mente isso daí. Em estado padrão, um átomo tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então, voltando lá no carbono, ó, a gente tinha o carbono aqui com um número atômico 6. Então, significa que ele tem 6 prótons. Se ele tem 6 prótons, ele vai ter quantos elétrons? 6 também, tá certo? Então, ó, com isso, gente, eu consigo determinar quantos prótons, quantos elétrons e quantos nêutrons um átomo tem usando essa nomenclatura do número atômico e do número de massa. Então, por exemplo, ó, a gente tem esses dois aqui. O alumínio tem o número atômico 13 e tem a massa 27, certo? Então, aqui já respondemos as duas primeiras perguntas. Qual o número atômico aí do alumínio? 13, a gente vai olhando esse número de baixo. Qual o número de massa? É esse númerozinho de cima aqui, númerozinho aqui de cima, 27, certo? Qual o número de prótons que esse átomo tem? Ué, o número de prótons não é igual ao número atômico? Então a gente vai olhar aqui embaixo de novo. Ele tem 13 prótons, tá? E qual que é o número de elétrons que esse átomo tem? Ué, se ele tem 13 prótons, ele tem 13 elétrons também, certo? E o número de nêutrons? Como que a gente acha aí o número de nêutrons? Fácil também, gente. Se a massa do átomo é a soma do número de prótons mais nêutrons, então o que eu tenho que fazer para achar o número de nêutrons? É só eu fazer a massa menos o número de prótons. Então eu vou fazer aqui 27 menos 13, 14. Esse átomo aí ele tem 14 nêutrons, tá bom? O mesmo vale aqui para esse átomo de ferro aqui embaixo. Ó. O númerozinho aqui embaixo é 26. Então ele tem 26 prótons. Número atômico 26, então ele tem 26 prótons. A parte de cima é a massa, então ele tem 56 de massa. Qual que é o número de prótons? Ué, se o número atômico é 26, o número de prótons é 26. Qual que é o número de elétrons? Se o número de elétrons é 26, se o número de prótons é 26, o número de elétrons também é 26. E qual que vai ser o número de nêutrons? Então eu faço a massa menos o número de prótons. Então eu faço 56 menos 26, 30 nêutrons aí para esse átomo. Tá certo? Bom, gente, então é isso, tá? Espero que tenha entendido. Amanhã, é o dia 26, que em toda quinta-feira eu vou ficar online aí, das 7h30 até 1 da tarde. Se vocês tiverem com alguma dúvida, me manda lá que eu tento esclarecer para vocês, tá bom? Enquanto isso, façam os exercícios da apostila e a gente vai esperando aí para ver até quando vai durar esse negócio, tá certo, gente? Falou, tchau, tchau.